Deixo muito contente em ter a possibilidade de falar de Nicolau de Autrecourt exatamente no ambiente cético, em casa. Embora eu tenha algumas dúvidas se de fato Nicolau de Autrecourt seja de fato cético. Nicolau de Autrecourt, ele nasceu por volta de 1300 e morre em 1368. Viveu, pensou na França, foi professor na Sorbonne e teve uma vida acadêmica interrompida porque as suas obras foram queimadas no fogo, e o que sobrou é o que eu tento reconstruir. E o César também havia me proposto, né, uma espécie de relação entre Nicolau de Autrecourt e Hume, eu confesso que eu não faria exatamente, né, porque eu não tenho um domínio total do Hume, embora eu considere como o melhor filósofo, digamos assim, na modernidade. E o Nicolau de Autrecourt, ele foi, durante um tempo, a partir do início do século XX, conhecido como o David Hume da Idade Média. E ele ficou conhecido justamente por um trabalho interessante do professor Rashdal. Eu confirmo aqui que isso é interessante. Nicolas de Autrecourt, A Medieval Hume, Proceedings of the Aristotelian Society, de 1906. Então foi quando a viradinha aí do início, né, do 20, que o Nicolau de Autrecourt começou a ganhar notoriedade, mas ficou por aí. Ninguém mais fala, ninguém conhece. E o meu trabalho, eu vou tentar, de alguma maneira, reconstruir a crítica que o Nicolau de Autrecourt faz à teoria que ele faz a causalidade. Então, o nome do título do meu trabalho é A Crítica de Nicolau de Autrecourt ao Princípio de Causalidade. O que é um princípio de causalidade? Frequentemente define-se princípio de causalidade como sendo uma lei geral que regula uma relação entre causa e efeito. Tal princípio apoia-se na ideia de que sempre, isto é, necessariamente, quando uma causa é posta, se não houver nenhum tipo de impedimento, ela produzirá sempre um efeito. Segundo a definição do princípio de causalidade, todo efeito é resultado de uma causa que o produziu. Assim, quando o médico receita ao seu paciente que utilize o ruibarbaro para curar o seu fígado, ele fundamenta a sua crença de que, supostamente, o ruibarbaro cura o fígado do princípio de causalidade. Quando observo que, ao aproximar o ímã do ferro, o ímã atrai o ferro. Quando, por exemplo, aproximo uma estopa ao fogo, se não houver nada que impeça a combustão, a estopa queimará. Igualmente, quando, em um jogo de bilhar, lanço a ponta do taco na direção da bola branca, atingindo-a, e essa, por sua vez, segue em direção à bola vermelha, que é imediatamente encaçapada. Tem-se mais um exemplo corriqueiro do princípio de causalidade. Enfim, uma série de exemplos podem ser listados para verificarmos que eventos são regidos por uma relação entre causa e efeito. Ora, seria a relação de causalidade, isto é, o princípio de causalidade, demonstrável? No século XIV, um pensador francês, mestre da Universidade de Paris, chamado Nicolau de Autrecourt, apresenta uma crítica ao princípio de causalidade. Trata-se, antes de tudo, de um questionamento ao conhecido princípio. Sua intenção não é, a grosso modo, negar e recusar a ideia de que relações causais ou eventos podem ser conectados. Ele apresenta um programa revisionista e criticista frente ao que conhecemos como sendo o princípio de causalidade, que regula, prima facie, de modo lógico, os eventos que têm como consequência um resultado determinado. De modo especial, Autrecourt concentra sua crítica na questão: não temos uma certeza da relação entre causa e efeito. Tudo o que possuímos, em sua opinião, é, na realidade, um hábito conjectural. Tecnicamente, esse hábito pode ser caracterizado como hábitos conjecturativos. Em linhas gerais, consiste sua crítica em mostrar que não pode haver demonstração, não potest evidenter ostendit, portanto, conhecimento certo, nullus scit evidenter.
da relação entre causa e efeito. Em outras palavras, não podemos demonstrar que uma coisa é causa de uma outra. Logo, não se pode ter um conhecimento evidente da causalidade. Se possuímos algum conhecimento desta relação, o temos por ser ele o resultado do hábito conjectural, esse hábitos conjecturativos, isto é, a faculdade mediante a qual nos é possível associar um resultado a uma ideia. O que temos, na verdade, nada mais é do que um conhecimento provável, probabilis, né, de tal relação e das proposições da ciência. Três são as vertentes compreendidas em tal crítica à causalidade. Primeira, uma via ontológica, na segunda, uma via epistemológica e, numa terceira, uma via física. Neste trabalho, trataremos da causalidade estritamente do ponto de vista epistemológico. Em última instância, a percepção que temos da causalidade é produzida pelo hábito e as conclusões são apenas conjecturas. Para o Trécourt, não temos evidência da causalidade. Sua crítica confunde-se, às vezes, com as questões sobre os acidentes e a substância, tema que não abordaremos neste contexto. A estratégia utilizada neste trabalho consiste em reconstruir e mostrar em que consiste a crítica de Trécourt ao princípio de causalidade e problemas a ele conexos. Para tanto, abordaremos o tema da evidência e depois da inevidência da causalidade, ou da não evidência, né? E, por fim, a crítica ao princípio de causalidade propriamente dito. Então, cumpre de imediato apresentar como Trécourt define a evidência e, a partir daí, mostrar a inevidência da causalidade no contexto dos fragmentos das correspondências dos artigos condenados. Aqui cabe uma pequena observação. O Trécourt ele teve, no período da sua formação inicial, travou contato com um franciscano da linha de Dons Scotus, né? Com relação a alguns problemas sobre a onisciência divina, a onipotência divina e sobre a questão da visão. E uma dessas cartas ele trava esse diálogo que ficou conhecido, a segunda carta, como a carta cética, né, de Nicolau de Trécourt. E elas foram queimadas, foram 9 cartas, sobraram apenas 4 e alguns fragmentos que ficaram restantes do seu processo inquisitorial que serviu de base para a reconstrução do que se sabe dele até hoje. E um tratado, né, que ele analisa e investiga algumas possibilidades de erro ou proposições equivocadas do aristotelismo dominante, então, na Universidade de Paris. A semelhança com Hume ela é diversa, ela é difusa, desde o fato de escrever algo estilo tratadista, e desde alguns argumentos que vão aparecer depois na parte que Hume fala da probabilidade, né, do exemplo do Rui Barbaro, ele usa esse exemplo do Rui Barbaro também, da cura do fígado. E, por fim, a crítica ao princípio da causalidade propriamente dito nessas correspondências, nos artigos condenados. Então, o conceito de evidência é central na epistemologia trécouriana. Está diretamente relacionado com a possibilidade de ver, isto é, de questões relacionadas à visão. É claro que evidência é igualmente um conceito consideravelmente utilizado na epistemologia contemporânea e na filosofia da ciência, assim como o conceito de causalidade, grosso modo. Por outro lado, evidência também é um conceito que pertence ao domínio judicial ou jurídico. Quanto a esta observação, vale mencionar que Trécourt obteve, antes de sua formação teológica, um treinamento jurídico. A literatura secundária sobre o desenvolvimento do conceito de evidência na epistemologia de Trécourt está dividida, em parte por aqueles que defendem que sua epistemologia sofreu influência do seu período de formação jurídica, sendo, portanto, o conceito de evidência transposto do domínio jurídico para o epistemológico. Por outro lado, há autores que descartam essa possibilidade de influência em seu pensamento filosófico. Essa divergência se dá, sobretudo, entre Zenon Kaluza, que é um polonês, um dos primeiros sistematizadores do pensamento de Trécourt, que vive na França, e Catherine Tahal, uma professora americana. Com isso, a interpretação deste tema sofrerá frequentemente a influência de uma reconstrução direta a partir do capítulo 6 do Exiguit Ordo, ou Tratado, né? No qual
No final da segunda parte do primeiro prólogo do Exiguit Ordo, do tratado, o Trecur formula uma hipótese usando uma imagem para expressar a incapacidade da evidência de um conhecimento. Sua fonte de inspiração, logicamente, provém de um exemplo discutido sobre a possibilidade do conhecimento divino e, ao mesmo tempo, do Deus não enganador. Na referida passagem, o argumento não trata de um Deus enganador, que poderia, eventualmente, engendrar o erro na cognição humana. Ao contrário, o argumento de Trecur joga com a imagem de Deus, que conhece tudo e se limita a dizer a verdade, e de um cego que sabe que é Deus quem lhe fala com certeza, e da cor. Deus fala ao cego dizendo que o branco é a cor mais bela de todas as cores. O desfecho, em latim, a parte está logo no handout, na parte 1, eu não transpus aqui. O desfecho do argumento consiste em mostrar que o cego sabe que é Deus que lhe fala, mas o fato de saber que é Deus que lhe fala a respeito da cor, no caso que o branco é a cor mais bela de todas, não o autoriza a concluir com nenhuma evidência que a cor a qual Deus lhe fala é de fato mais bela. Segundo o Trecur, de acordo com este argumento, o conhecimento de ouvir dizer não satisfaz o critério de evidência imposto normalmente pela maneira de conhecer humana. Apenas o assentimento de uma proposição, da mesma forma, não satisfaz. O mestre Loreno insiste que faltam aos conceitos próprios dos termos e, sem saber, o cego daria seu assentimento a tais proposições como sendo verdadeiras. Além disso, a experiência é indispensável para que, de fato, o cego conhecesse a cor branca. Segundo o Trecur, é tão somente a evidência que deve ser buscada. E continua, a verdade das questões, ao contrário, aproxima-se por meio de proposições evidentes por si, per se notis, e recorrendo à experiência. Mais uma vez, o cego crê que o branco é a cor mais bela de todas. De certo modo, ele dá seu assentimento ao que ele, a priori, acredita ser certo, isto é, o fato de ter sido Deus quem lhe falou. No entanto, ele pode até estar certo do que Deus fala como um argumento de autoridade, o argumento de ouvir dizer. O que o cego não pode, na opinião de Trecur, é estar certo de que o branco é a cor mais bela, pela sua restrição à experiência com as cores, devido à sua privação ótica. De fato, o cego crê que P, mas não sabe que P. Outro problema é, o cego poderia até mesmo estar certo, embora não tivesse nenhum conhecimento do que é o branco. Em outras palavras, supondo que o que Deus fala ao cego seja verdade, e o cego, por sua vez, tem completa certeza de que a cor branca é a mais bela de todas. Mesmo assim, não estaria autorizado a dizer que conhece. Sendo assim, seguindo o raciocínio de Trecur, logicamente o cego não poderia afirmar que tem certeza de que o branco é a mais bela das cores. Primeiro porque a condição imposta por Trecur é que a verdade das diversas questões sejam, de fato, proposições evidentes. Não há, contudo, evidência em dizer que é o caso que o branco é a mais bela das cores. Segundo, porque o critério ou exigência consiste na experiência. Não se trata, neste caso, de experiência interna ou mesmo psicológica, ou de simples assentimento. A exigência é com o contato com o mundo externo, isto é, com o fato de perceber, ver e escolher, notando por ela mesma a beleza que a distingue entre todas as outras cores. Supondo, então, que haja uma possibilidade de escolhas em que se possa, da parte de quem vê ou tem experiência da cor, julgar entre as demais e chegar à conclusão de que o branco é a mais bela das cores. Quanto a isso, o cego está estritamente impedido de realizar. De acordo com Mário Dalprá, que é um grande historiador da história do ceticismo italiano, né? Nem mesmo Deus pode fazer que haja evidência onde não há evidência. E nem mesmo Deus pode fazer que não haja evidência onde há evidência. De modo geral, o conceito de evidência é tratado por Trecur também no capítulo 6 do Exiguit Ordo, chamado Se Tudo que Aparece Existe, An Omne Illud Quod Apparet Sit. Nesse capítulo, o problema da evidência é tratado mediante um conjunto de argumentos que são apenas prováveis. Logo no início do mencionado capítulo, Trecur se pergunta, cito, se tudo que aparece existe e se tudo que aparece ser verdadeiro é verdadeiro. É o segundo do handout. Ora, tudo que aparece é verdadeiro.
é verdadeiro se considerarmos, ao menos, aquilo que nos é apresentado mediante os sentidos. O conceito de evidência sempre esteve atrelado ao conceito de um conhecimento imediato, conhecimento intuitivo de um determinado objeto. A evidência é aquilo que se manifesta sem graus. É evidente porque é claro e me aparece sem justificativa. O argumento pode ser encontrado na quarta conclusão, ao final do supracitado capítulo, nos seguintes termos, cito: a quarta conclusão é que não temos uma plena certeza das coisas, e por isso é preciso assumir como princípio de demonstração o fato de que se possui só a evidência. Entretanto, o intelecto se aquieta no raciocínio no qual afirma é evidente, então é verdadeiro. O conceito de evidência está diretamente ligado ao conceito de verdade. Se verdade é tudo aquilo que aparece, isto é, algo que me aparece aos sentidos, e esse algo, o objeto, é verdadeiro. Assim, se um determinado objeto me aparece de um modo claro, tanto na experiência interna quanto na externa, vale dizer, no mundo mental e no mundo extramental. De acordo com o Trecourt, obter plena certeza das coisas é tarefa quase impossível. Sua conclusão é simples: não temos plena certeza das coisas. Assume-se como um princípio demonstrativo, isto é, critério de justificação, a ideia de apenas nos ser permitido pela luz plena da evidência das coisas. O que é ou pode ser evidente? Em primeiro lugar, o primeiro princípio, como axioma lógico e indemonstrável e evidente por si. Em segundo lugar, a experiência, quer dizer, as informações e os dados obtidos pela operação dos sentidos, em especial a visão. O intelecto reclama justificação do que é percebido no mundo externo, por exemplo, na apreensão do conhecimento. O que satisfaz a noção de verdade, de acordo com o Trecourt, para o intelecto é a evidência. A evidência empírica é um mecanismo que protocola a relação entre intelecto e a coisa a ser inteligida. A expressão é evidente, então é verdadeiro, é uma consequência que se opõe, por exemplo, a tudo o que não for evidente. Em outras palavras, se as coisas ou objetos não me são apresentados com clareza mediante a luz plena, não há evidência, nem mesmo evidência lógica. Portanto, não temos aí como determinar o seu valor de verdade. Tome-se como exemplo a relação entre os acidentes e a substância, a causa e o efeito. Em ambas as relações, o Trecourt diz que não há evidência. Partindo desse pressuposto, seria correto dizer que não há verdade na formulação conceitual da substância e da relação entre causa e efeito? Cabe então discutirmos o tema da inevidência da causalidade no quadro da epistemologia trecouriana, percebendo assim sua eventual contribuição para o problema ao longo da história da filosofia. Então eu passo para a inevidência da causalidade. O argumento que mostra a posição de Trecourt sobre a inevidência da causalidade está espalhado em algumas passagens de seus escritos. Oferecemos uma reconstrução partindo de algumas passagens, especialmente alguns artigos do documento que ficou conhecido como Cédula Vermeer, né, enviadas a mim. Pois bem, se tomarmos como referência o artigo 17, veremos que a inevidência da causalidade da qual trata o Trecourt aparentemente está restrita à causalidade natural, mais precisamente à causalidade eficiente natural. Vejamos, por exemplo, em que termos o tema da inevidência da causalidade aparece neste contexto. Diz o Trecourt o seguinte, que eu nomeio de A, B e C. São pequenos argumentos que estão no Handel, acho que na parte 3. Eu disse na carta citada acima que nós não sabemos com evidência que uma causa eficiente natural existe, ou que ela pode existir. Outros dois argumentos podem ser acrescentados na sequência. B. Eu disse na carta citada acima que não sabemos com evidência se existe, ou se pode existir, um efeito naturalmente produzido. C. Eu disse na carta citada acima que, quaisquer que sejam as coisas consideradas que possam ser causas de um efeito, não sabemos com evidência que de sua posição seguirá a posição do efeito. Os três argumentos que podemos chamar de A, B e C compõem o quadro argumentativo prima facie do que chamamos de inevidência da causalidade. O primeiro argumento menciona a inevidência da existência de uma causa natural existente,
esse, por sua vez, apresenta a incerteza, isto é, a impossibilidade de conhecermos com evidência o que causa, por exemplo, a cura do fígado mediante o uso do ruibarbaro. Note-se que a causalidade eficiente natural, a qual refere-se ao Trecur, diz respeito a uma espécie de fator primário que ocasiona um efeito. O segundo põe em dúvida a possibilidade da existência de um efeito que é naturalmente produzido. O terceiro, por sua vez, aponta para a não evidência da ordem causal partindo da própria causa. Assim, o Trecur é obrigado a abjurar todo esse seu pensamento com relação à causalidade, sob pena de intensificar seu processo inquisitorial. Ele, de fato, recusa todas as teses apresentadas e outras mais. Em suma, o Trecur não está satisfeito com as inferências que são frequentemente realizadas a partir de um hábito conjectural da aparência de que as coisas podem ocorrer enquanto eventos na natureza. O caso da causalidade é particular porque onde reside a evidência de tal relação? Não há nenhuma na opinião de Trecur. Não há, entretanto, porque não há necessidade em tal relação. Toda inferência é contingente. O difícil é aceitar que esta tese procede, tamanha força do hábito que se possui. Essa argumentação da inevidência da causalidade pode ser complementada com o próximo tema. Trata-se de sua crítica ao que se conhece como princípio de causalidade. Essa parte ficou um pouco mais extensa, mas eu pretendo me adiantar. A crítica de Nicolau de Autrecourt ao princípio de causalidade, isto é, sua crítica à relação de causalidade, é apresentada de maneira mais clara e direta na sua carta ao franciscano Gilles Van Feno, na qual examina minuciosamente alguns argumentos do franciscano, desenvolvendo assim algumas objeções, isto é, suas dúvidas concernentes a uma discussão anterior que empreendera contra Bernardo de Arezzo, italiano, né? Franciscano, seu principal interlocutor, em suas duas cartas. Eu cito. Eles são bem educados, assim, bem... Muito conhecido mestre e amigo, eu escolhi com alegria vossa carta, na qual observo que vós desenvolveis com sutileza e profundidade muitos dos argumentos contra isso que escrevi nas duas cartas contra Bernardo. Entretanto, não me parece que, pelo que vós dizeis, o que eu escrevi perde sua força. É porque quero, com relação a isso, colocar contra o que vós dissestes algumas objeções a título de dúvidas. Esta carta, a saber, endereçada a Gilles, é composta de 19 parágrafos. De um modo geral, a motivação desta correspondência se concentra em um tema de lógica, cuja preocupação de fundo é epistemológica, como pode ser notado em princípio no parágrafo 3º que eu cito aqui. É um pouco extenso, mas é para opor-se a esta regra e, por consequência, a quase todos os meus passos, que vós colocais primeiro este preâmbulo segundo o qual a operação do intelecto, que é a apreensão simples, é dupla. Pois uma operação é precisa, a saber, aquela pela qual aprende-se uma coisa distinguindo-a de tudo o que ela não é, uma outra é conceptiva, que é a mais completa que a primeira, e pela qual uma coisa é apreendida e cointeligida pela mesma apreensão simples, enquanto uma outra é cointeligida pelo mesmo ato de apreensão simples. Isso acontece em razão da dependência ou da atribuição de uma coisa à outra. Por exemplo, aquele que apreende completamente uma relação necessariamente cointelige o termo correlativo, e não se deve uma que seja a intelecção da relação e o outro termo, aquele do termo correlativo. E, por conseguinte, de um modo correspondente, há um duplo significado, porque o significado não é nada de outro que uma intelecção da coisa ou qualquer coisa que existe no intelecto consecutivo à intelecção ela mesma. Parece bem obscuro, mas tipicamente do século XIV. Este parágrafo 3º comporta uma interessante observação de Autrecourt a Gilles quanto ao funcionamento epistêmico de nossas conclusões. Por isso mesmo que, de uma discussão lógica, a saber, sobre a inferência implicando no conceito de existência, o tema se expande para uma discussão das operações do intelecto. Segundo Gilles, a operação do intelecto simples é dupla. Significa que, na apreensão simples, de um lado, se aprende as coisas com precisão, com precisione,
isto é, apreendemos as coisas distinguindo-as de tudo aquilo que elas não são. Assim, por exemplo, o homem não é um asno, a cor branca não é a cor preta, assim como o unicórnio não é um leão, ou ainda, assim como o sol não é a lua. Essa operação implica, em última instância, no princípio de identidade, P igual a P, como critério de distinção. De outro lado, apreendemos-las de modo conceptivo ou conceitual, isto é, uma forma mais completa que depende de certa medida da precisão. A apreensão conceptiva implica certa simultaneidade, porque ela é capaz de aprender e cointeligir partindo da distinção das coisas, isto é, da apreensão simples. Há, contudo, uma terceira operação oriunda da operação conceptiva. A noção de cointeligir, intelligitur cointellecto, cointeligir, segundo a objeção de Autrecourt, consiste em atribuição de uma coisa à outra. Certamente, será nessa operação do intelecto que se concentrará a sua crítica ao princípio de causalidade. Considerando, é claro, o quadro da discussão da existência dos acidentes, da substância e da relação entre causa e efeito. Mais uma vez, quando se faz uma atribuição de uma coisa à outra, conhece-se, no caso de uma relação, a sua contiguidade, e não a relação entre uma coisa e outra, em si mesma. Aparentemente, o Autrecourt está indicando que conhecer uma relação é, em princípio, impossível, ou, como se observa, apenas provável. De acordo com o final do raciocínio no parágrafo 3, o que se conhece se considera a apreensão simples para o conhecimento da relação de causalidade, na verdade, é o termo correlativo. O termo correlativo não é a relação ela mesma. Pode parecer que seja relação. Deste modo, o que é conhecido, na verdade, já é o significado de uma intelecção já contida no intelecto. A questão é complexa. O fato é que Autrecourt restringe a hipótese que temos quando afirmamos que conhecemos uma relação, por exemplo, a relação causal no mundo interno. Embora ele não mencione essa passagem, mas é possível concluir, mutatis mutandis, que a apreensão de uma relação é, na verdade, a apreensão de um termo, ou, como ele mesmo diz, um significado que é consecutivo à intelecção ela mesma. Este, por sua vez, correlativo e contido no intelecto interno, isto é, em oposição à aparente percepção que nos é fornecida pela experiência, através dos 5 sentidos. Esta apreensão de uma relação que é posta em xeque por Autrecourt. Isto posto, vejamos de forma detalhada como se constitui, portanto, a sua crítica ao princípio de causalidade. Aparentemente, Autrecourt retoma o debate sobre a possibilidade das inferências de existências entre duas coisas absolutas, já desenvolvidas nas suas cartas. A princípio, nos parágrafos 14 e 15, Autrecourt constrói a sua crítica ao princípio de causalidade. Em alguns fragmentos dos artigos 13 e 31, os artigos condenados, e em passagens esparsas do Exiguitur, do 39 a 47. Enfim, partindo deste mapeamento do conteúdo filosófico encontrado de maneira não sistemática em seus escritos, se pode construir seus argumentos estruturando deste modo sua crítica a este princípio, e que, em última instância, corresponde à sua crítica de maneira generalizada à causalidade. O essencial na discussão concentra-se no problema em afirmar que se conhece uma relação, quando, na verdade, o que o intelecto conhece ou formula é apenas uma conjectura, isto é, um hábito conjectural, baseado na repetição de nossas experiências com relação aos eventos entre um agente e um paciente, concluímos de uma coisa uma outra. O que não está, em princípio, autorizado pela crítica autrecouriana à relação causal, porque não se conhece, em primeiro lugar, a causa, em segundo lugar, a relação de causalidade, e, em terceiro, não há certeza nem evidência de tal relação. Na verdade, essa relação não é demonstrada. Tudo que há se inscreve no quadro da conjectura que realizamos. Se não há certeza, resta o caminho, este mesmo definido por Autrecourt, da probabilidade. Vejamos na sequência a argumentação autrecouriana. O argumento de Autrecourt, no parágrafo 14 da carta a Gilles, diz o seguinte, cito: "E de uma maneira semelhante eu respondo a isto que será dito mais adiante, a saber, que os agentes e os pacientes naturais
com as circunstâncias requeridas implicam que as ações existam. Eu disse aqui, se pelos agentes naturais, vós compreendeis esses agentes que são aproximados dos pacientes e não são impedidos. Então, ele expõe que suas ações existam. Isto porque eu disse que ele se segue muito validamente. O agente natural é aproximado do paciente e não está impedido, então há uma ação. Mas eu disse que não é evidente para todo aquele que, pela evidência supracitada, que em todo o universo existam tais agentes. E bem mais, não é evidente que se possa os pôr. Pois, depois de ter mostrado todas as coisas que são requeridas pelos efeitos, eu poderia sustentar sem que uma contradição pudesse ser inferida contra mim e não haveria efeitos desta sorte. Eu aqui tem toda uma discussão com relação à sua teoria das inferências, com relação ao princípio da não contradição que é utilizado por ele. Eu vou saltar e vou entrar direto exatamente num outro argumento para finalizar que me parece mais pertinente. Na sua quinta carta a Bernardo, Autrecourt diz que quando o fogo é aproximado de uma estopa e não há nenhum impedimento, então a estopa queima. Este tipo de consequência não pode ser evidente se deduzida da evidência do primeiro princípio. A causalidade a qual se refere Autrecourt é a causalidade natural. Considerando a ideia de agente natural e paciente natural, o que supostamente causa um efeito, isto é, produz um resultado da seguinte relação, onde há o agente natural A, que produz um efeito de um paciente B, que recebe essa ação existente dentro das circunstâncias favoráveis para a ocorrência de tal relação. Em outras palavras, se em condições satisfatórias os agentes naturais forem aproximados dos pacientes e não houver nenhum tipo de impedimento, então certamente as ações existirão. Autrecourt, no entanto, questiona essa ideia de relação. Segundo ele, uma vez posto o critério de evidência, esta relação não satisfaz seu critério. Não é evidente que haja, por exemplo, no universo, agentes nem mesmo meios de oposição entre esses agentes. Como pensar uma causa e uma não causa? Ou um agente ou um não agente? Quer dizer, a passagem de uma coisa a outra é a pedra de toque da epistemologia e filosofia da natureza autrecuriana, porque não é evidente que de uma coisa se infira necessariamente uma outra. Podemos, na sequência, mostrar mais um argumento, parágrafo 15, do qual se pode extrair um conteúdo relevante para a nossa reconstrução da crítica ao princípio de causalidade. Eu cito aqui o Autrecourt. Do mesmo modo, na junção das causas, poderia racionalmente defender, ou ao menos duvidar, de que não há um agente livre cuja ação é necessariamente requerida pela posição de tais efeitos. E, por consequência, não devo conceder que, uma vez todas essas coisas postas, o efeito deve existir necessariamente, por uma necessidade tal que haja uma contradição que se comporte de outra maneira, como é muito patente a partir das premissas. O tema da existência é revisitado por Autrecourt nesta passagem. Neste caso, a noção de necessidade, isto é, a existência necessária de uma causa ou de um efeito, em uma relação que é posta em questão. Considerando a junção das causas, ou melhor, o encontro das causas, há duas formas de se proceder ao investigar o mencionado problema que pode ser realizado. Uma defesa racional ou uma dúvida com relação à existência de um agente livre capaz de produzir uma ação necessária. Não há, em princípio, nenhuma ação necessária, segundo Autrecourt. Na verdade, ele fala do efeito especificamente. É na inevidência de se admitir a possibilidade de um efeito necessário. O efeito é, assim, considerado contingente em relação à sua suposta causa. Me caminhando já para o... Cabe neste contexto uma outra passagem a respeito do tema tratado. Esta passagem pode ser encontrada no Exicti Ordo, na qual Autrecourt ainda continua a falar da relação entre aparência e existência. Justamente na sua 13ª conclusão,
ao defender que existe uma dificuldade quando se afirma ter certeza da existência de uma determinada coisa, assim o argumento do mestre Lorena é o seguinte, cito, a 13ª conclusão é que os conhecimentos derivados da experiência, do tipo, ele cita, o Rui Barbaro cura o fígado, ou o ímã atrai o ferro, tem valor de conjectura e não de certeza. Se, contudo, alguém tende a demonstrar que se trata de certezas fundamentadas na proposição, isto que é produzido, do mesmo modo, na maioria dos casos, de uma causa livre, é o seu efeito natural, eu lhe pergunto, que coisa entende por causa natural? Talvez aquela que foi produzida, na maioria dos casos, um efeito no passado, e também o produzirá no futuro, continuará a existir e a ter modo de agir? Se isso é o caso, então respondo-lhe que nós não temos um conhecimento científico da premissa menor. De fato, admitindo que na maioria dos casos alguma coisa tenha sido produzida de uma causa no passado, não é entretanto certo que assim deva vir a ser no futuro. Esse é um problema da indução bem delicado, que o Ian Hocke, né, que trabalhava no Collège de France, basicamente ignorou na sua obra sobre o problema da história do probabilismo, né, e da indução. Ele passa batido pela Idade Média. Essa passagem do Exiguit Ordo trata diretamente de dois exemplos da inevidência do princípio de causalidade. Trata-se de dois exemplos de conhecimentos extraídos de nossa experiência. Em ambos exemplos, o Trecut mostra a relação entre um agente e um paciente. Quer dizer, no primeiro exemplo, o Rui Barbaro cura o fígado. Tem-se como finalidade a cura do órgão humano. E é, de fato, o Rui Barbaro que cura o fígado enquanto causa o agente? No segundo exemplo, o ímã atrai o ferro. Tem-se como relação a força física entre dois objetos, a saber, o ímã, cuja propriedade é causar uma ação, e um paciente que é denominado de ferro. Nos dois casos, na opinião de Trecut, a relação de causalidade é meramente conjectural. Não se tem certeza de que a ação de um agente pode produzir efeitos desta natureza. Ou esse tipo de pensamento parece bem contraintuitivo. O hábito normal, isto é, os hábitos conjecturativos, leva-nos a crer ou a concluir que de fato a causa da cura do fígado é o Rui Barbaro e, do mesmo modo, o movimento da pedra até o ímã tenha sido causado pelo ímã, como única causa. Essa mesma passagem que ora interpretamos como fonte de uma aproximação da crítica ao trecuriana ao princípio de causalidade, pode igualmente ser lida em duas vias de reconstrução temáticas, a saber, o problema da indução e da evidência, o que estamos a estabelecer nessa parte. De acordo com o Christophe Grelard, que é professor em Paris, talvez o maior especialista do Nicolau de Trecut, a crítica à causalidade é dupla, empírica e lógica. Do ponto de vista empírico, não possuímos percepção evidente das causas nem do fato da causalidade. Do ponto de vista lógico, segue-se mostrando que a necessidade também não é dedutiva. Então, eu fico por aqui, é o final.